Bem, pessoal, vamos de dominância da BTC, que é o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo o mundo cripto. Nesse momento, o market cap da BTC está ocupando 47,79% do market cap de todo o mundo cripto. Normalmente, a dominância, quando sobe, a gente está num bear market e quando desce, a gente está num bull market. Porque o market cap das altcoins cresce de forma mais exponenciada num bull market e aí o percentual que a BTC ocupa diminui, e num bear market a BTC cai menos que as altcoins caem de forma mais exponenciada e aí a dominância sobe. Mas nessa última subida, a BTC meio que subiu sozinha. Então, essa pernada impulsiva aqui, que levou a dominância ali para 47,80, agora está 47,79, mas chegamos a bater 47,90 no dia 30 de março, anteontem. Essa subida, na verdade, foi a BTC subindo sozinha. As altcoins meio que estagnaram, uma ou outra subiu, XRP, mas enfim, de uma maneira geral, a maioria das altcoins não está reagindo à altura, tipo Kusama, Polkadot, a própria ETH não está reagindo à altura, justamente porque quando a gente encara um inverno cripto, um longo período de correção, num primeiro momento, quando há uma reação como está acontecendo agora, onde a BTC catapultou de 19 mil em direção chegou a bater 29.184, num primeiro momento, o dinheiro entra no mundo cripto pela BTC, depois migra para a ETH e num terceiro momento a gente vê uma explosão dessas altcoins de alta octanagem às quais eu me refiro diuturnamente. De uma maneira geral, olhando holisticamente o gráfico da dominância, a BTC ela ostenta um percentual de dominância que tem uma tendência geral de queda. Quando a Bitcoin atingir lá um patamar próximo de $1 milhão, lá depois de 2027, se aproximando de 2028, lá no halving que vai acontecer em maio de 28, a dominância vai estar lá em 15%, talvez 10%, por aqui, ó. Vocês vejam que até o surgimento da Ethereum, a dominância ficava entre 98% e 99%, justamente porque todas as altcoins que existiam naquela época, que não eram mais que 30, eram 20 e poucas altcoins, a principal delas era a LTC, a Litecoin, a Doge, que era um fork da LTC, a Dogecoin basicamente era mais do mesmo, a LTC processa um bloco a cada 15 minutos, a Dogecoin a cada 2 minutos, mas o consenso ainda era Proof of Work, sem ofertar nenhum diferencial. Com o surgimento da Ethereum, aí a coisa mudou. A mera publicação do white paper da Ethereum já fez balançar o mundo cripto e o início da negociação da ETH e aquele boom de ICOs que aconteceu no primeiro e no segundo semestre de 2017 fez a dominância desabar. Muitos dos projetos que hoje estão ali fixados no top 10 da CoinMarketCap, ADA, TRX, Zilliqa, Polkadot, Kusama não. O Gavin Wood bancou com as ETHs que ele teve direito sendo cofundador da Ethereum. Ele bancou os projetos de Polkadot, Kusama. Mas enfim, boa parte dos fixados ali no top 10, top 15 da CoinMarketCap, vamos botar aqui, já foi um token ERC20 que foi lançado através de um ICO na rede Ethereum. Justamente o que eu estava falando aqui no boom de ICOs do primeiro e segundo semestres de 2017. Hoje não vai ter mais isso porque a SEC, a CVM norte-americana, não permitiria aquela mega arrecadação de recursos. Cada ICO desse girava algo em torno de 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. A BNB foi um ICO muito bem sucedido, realizado no primeiro semestre de 2017. Foi lançada como um token ERC20 da rede Ethereum. A minha esposa participou desse ICO. Eu tentei não conseguir, mandei as ETHs lá e um smart contract devolvia automaticamente BNB. O meu ficou não confirmado, o dela foi confirmado. Mas vocês vejam que muitas desses projetos nasceram como um ICO bem sucedido na rede Ethereum. Então daqui do top 20, ó, o que já foi token ERC20? BNB, a USDC, não foi um ICO, mas também roda na rede Ethereum como ERC20.
A XRP não, a Cardano foi um token ERC20, a Doge também não, foi um fork da LTC, também não foi um token ERC20. A Matic foi um token ERC20, nasceu de um ICO muito bem sucedido na rede Ethereum. Solana também nasceu de um ICO muito bem sucedido na rede Ethereum. A BUSD não nasceu de um ICO, mas roda também na rede Ethereum como ERC20. Polkadot e Kusama foram financiadas diretamente pelo Gavin Wood, que foi cofundador da Ethereum com Vitalik Buterin, Charles Hoskinson, que depois saiu e fundou a ADA. A LTC nunca foi um token ERC20, já nasceu com o seu Proof of Work e que acabou sofrendo um fork que gerou a Dogecoin, que hoje vale mais que a própria LTC. O Shiba Token nasceu como um token ERC20 no último Bull Run, foi também decorrência direta do surgimento da Ethereum. Um pouco mais já numa segunda geração, mas também foi. TRX também nasceu de um ICO muito bem sucedido na rede Ethereum, a VAX também, e por aí vai, a Uni também e a Link também. Vocês vejam que o que aconteceu é que o poder da descentralização foi mostrado ao mundo através da rede Ethereum. Agora, muitos desses projetos que hoje são verdadeiras bestas enjauladas, como o Polkadot Kusama, que apesar de não ter surgido diretamente como um ICO da ETH, foi financiada pelos Ethers que o Gavin Wood arrecadou no ICO muito bem sucedido no lançamento, né, por assim dizer, da rede Ethereum. E todos os ICOs que a ETH promoveu no seu ecossistema acabaram gerando a base do que vai ser a economia descentralizada a partir de agora. Com o passar do tempo, o mercado vai reprecificando também o capital humano e tecnológico dessas altcoins, às quais eu me referi, a VAX, Solana, Matic, e a tendência geral da dominância é de queda. Vocês vejam que a gente encontrou um platô muito interessante aqui, próximo de 48%. É muito provável que agora, transitando por esse setor, agora eu estou no semanal, transitando por cima desse setor mais espesso aqui da nuvem no semanal, a dominância volte para prestar continência à nuvem, para eventualmente voltar depois a estressar a aresta superior na extensão, e nessa queda de 48 para 42, 43, é possível que as altcoins explodam nos seus respectivos market caps. Mas antes de acabar de falar da dominância, eu queria falar da Fairdesk, essa exchange, essa plataforma de futuros, que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo, realizando o primeiro depósito num montante igual ou maior que $100 e de acordo com o volume tradeado também, tem acesso a esse deposit bônus que pode chegar até $6.500, a depender do depósito e do volume tradeado. Lembrando que o deposit bônus não pode ser sacado, vocês só podem abrir operações long ou short com esse bônus, que é depositado como garantia, e sacar o eventual lucro. Vale muito a pena, eu uso a Fairdesk diariamente. Agora, voltando aqui para o gráfico diário da dominância, vocês vejam que a gente encontrou um platô muito interessante de resistência nesse patamar de 48%. Então é provável que a gente agora volte para buscar a nuvem e nesse retorno, nessa queda, comece uma out-season, de repente, já que até agora, desde o pump da BTC de 19 mil até 29 mil dólares, as altcoins ainda não responderam à altura, por assim dizer. Vai começar pela ETH, depois as altcoins vêm com tudo. Daqui a pouco eu volto vou fazer XMR, Algorand, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.